Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como criar um painel de anexos num formulário de consulta de registros. Um painel de anexos permite, como o nome já diz, anexar arquivos a um registro principal, né? Então nós temos ali o conceito que é um registro principal, que no caso aqui eu estou trabalhando com o cliente, e aí nós podemos anexar arquivos dentro desse cliente, né? E esse anexo pode ser feito por diferentes usuários, né? Eu posso excluir o anexo meu e só posso excluir de outros usuários conforme as permissões. Qual é a característica do painel de anexos? É uma ferramenta muito fácil de você implementar anexos, né, dentro de um registro. Ele não vai na tela de edição, né, porque ele não mexe no registro principal. Ele trabalha gravando essas informações em sistema de arquivos e numa tabela auxiliar. Porque anexos aqui são encarados como atividades auxiliares do registro principal, complementares, arquivos que complementam a informação, eles são orientados ao usuário, né? Então, por exemplo, essa funcionalidade vai registrar no banco de dados quem anexou o arquivo, quando anexou, tem regras bem rígidas de quem pode e quem não pode excluir, né? Então, sempre que você tiver um registro e precisar ter anexos vinculados a ele, como por exemplo o cliente pode ter arquivos vinculados ao cliente, um pedido pode ter arquivos vinculados ao pedido, você pode usar o painel de anexos. Então aqui eu estou mostrando num sistema que já tem isso aqui implementado, ok? Agora nós vamos para um outro sistema que a única coisa que nós fizemos ainda foi o painel de comentários, que é um outro plugin de uma outra aula, e agora nós vamos complementar ele criando a tabela, né, para registrar os anexos. Então nós vamos acessar aqui o banco e aqui na funcionalidade de criar a criação rápida da tabela, eu vou colar aqui um script que eu já tenho pronto, que vai então criar a tabela pessoa anexo com uma chave primária, um campo para registrar quando o arquivo foi anexado, quem anexou o arquivo, qual é o arquivo, se tem uma descrição para ele e a chave estrangeira para o registro principal, que no nosso caso vai ser a pessoa. Pronto, tabela criada, está aqui a tabela a pessoa anexo, né, com a chave estrangeira configurada, lembrando que é uma tabela virtual. E agora nós vamos criar a classe de modelo, então, para pessoa anexo. Tem um campo de apresentação aqui que a princípio nós não vamos utilizar, mas eu vou deixar ele já preenchido caso em algum momento seja necessário. Agora nós vamos definir algumas propriedades da model pessoa anexo. Então vamos editar ela. Aqui nos campos automáticos é necessário preencher qual é o campo que representa quando o registro foi criado e por quem ele é criado. São campos que existem na tabela, então nós temos que configurar isso para o Creator saber essas informações. Agora, em princípio, nós já poderíamos arrastar o painel de anexos para a tela, mas ainda não. E para mostrar por que não, eu vou demonstrar aonde ocorre uma restrição, tá? Então eu tenho aqui, eu criei uma aba de anexos e aqui eu tenho o painel de anexos que eu vou arrastar para a tela. Pronto. E aqui ele vai me perguntar qual é a model de gravação, qual é a tabela vinculada que você vai gravar. E ele não me lista a pessoa anexo. Por quê? Eu estou trabalhando no formulário de pessoa, então ele só vai me listar aqui composições da classe pessoa. Então eu preciso, ainda assim, vincular as duas classes e na classe pessoa e cadastrar a composição dela com o anexo, né? Que vai ser a variável chamada anexos. Feita essa composição, essa relação entre as classes, eu posso agora configurar. Mas como eu já estou com a página aberta, eu tenho que atualizar os metadados, clicar de novo aqui em cima, aí ele atualiza a lista de classes, porque essa atualização foi feita enquanto a página estava aberta. Então, da model pessoa anexo, eu vou configurar aqui. Eu posso restringir apenas algumas extensões, posso configurar o caminho onde os arquivos vão ser salvos no servidor, files barra alguma coisa. Files docs, files barra images e assim por diante. Qual é o campo de descrição do arquivo? Qual é o campo que vai guardar o caminho do arquivo? Qual é o campo que vai guardar a data da criação e quem criou? São algumas informações que a gente tem que vincular, ok? Tem mais algumas coisas aqui, por exemplo, métodos padrão ele já deixa prontinho aqui para salvar e excluir o anexo, né? Então você vai encontrar aqui métodos prontos para isso. E se você precisar customizar, você consegue acrescentar código para adicionar comportamento quando o anexo é excluído ou quando ele é salvo, ok? Então esses são métodos padrão. Agora eu vou salvar, você que está trabalhando com o teste online vai ter que atualizar o teste online e recriar o banco de dados, tá? Porque a gente criou uma tabela nova, né? Mas aqui, né, no meu caso, que eu vou fazer? Eu vou salvar os meus dados, né? Você também pode baixar aí
o seu banco de dados, os dados que você já cadastrou, né, os inserts, para poder reaproveitar eles depois da atualização. Porque na atualização eu vou apagar meu banco, né, vai vir tabelas novas aqui no curso.db e depois eu vou restaurar os dados que já cadastrei para não precisar cadastrar tudo de novo. Então, baixar aqui os programas novos, a Model Pessoa, Pessoa Nexo, a tela aqui, a Client Form View, PHP e XML, né, que são os programas, né, dessa tela aí. Atualizar os programas então, e o banco, quando eu for vir aqui no cadastro, não tem mais nada, né? Então eu venho aqui no banco, curso, importar o arquivo SQL, que contém os inserts, pelo menos, né? Para eu poder retomar o ponto onde eu parei. Perfeito. Aqui ele voltou os inserts e agora eu tenho a área de anexos aqui que eu posso então começar a cadastrar um anexo. Vou lá então, vou cadastrar aqui um arquivo PDF qualquer, vou botar aqui um nome temporário, salvar. Tá aí o arquivo salvo, né? Vou botar mais um. Tá aí o arquivo salvo. Posso excluir, posso clicar aqui para baixar o PDF, né? Posso fazer várias coisas com várias operações sendo o dono do arquivo, né? Então é bem fácil, essa tabela auxiliar que a pessoa anexo já está sendo alimentada nesse momento. Imagina o quanto de trabalho nós poupamos, porque nós simplesmente criamos a tabela, arrastamos o plugin para a tela e customizamos ele, né? Fazer isso via programação, né? Ou manualmente com uma data grid dá bastante trabalho, cuidar da gravação, da exclusão e principalmente de regras, né? E aqui nós temos várias regras, por exemplo, quem pode, os usuários podem ver todos os registros ou só aqueles que ele mesmo criou? Usuários podem excluir registros, não podem excluir ou pode excluir apenas aquele que ele mesmo é proprietário, né? E o usuário admin, ele é um super usuário que pode tudo, ignorando qualquer regra ou não? Ele é um usuário comum, não existem usuários moderadores ou administradores, né? Essas são algumas regras bem interessantes, mas antes da gente trabalhar com elas, eu vou deslogar aqui. Vou logar com o outro usuário comum e vou anexar mais um arquivinho aqui. Mais um agora. Pronto, aí vai ficar 2 arquivos do administrador e 2 do user, né? Então, bom, vou manter a tela aqui no usuário user e eu vou mudar, aliás, eu não posso porque eu tenho que atualizar os programas, então vou voltar para o admin. Vou atualizar os programas e depois eu vou mostrar como funcionam as regras de visualização então. Então vamos lá. Primeira combinação que eu vou deixar aqui é exibição, exibir apenas registros do usuário, né? E vou configurar que não existe usuário de administração, tá? E agora eu vou atualizar o programa, atualizar aqui o XML. Você que está no teste online, agora é só publicar para o teste online sem precisar recriar o banco inteiro. Vamos entrar aqui na consulta, né? Ó, o admin só enxerga os registros dele e o usuário user também deve, né, por consequência, só visualizar os dele. Ok? Perfeito, essa regra está funcionando, então o usuário só vê os registros dele mesmo. Deixa eu voltar aqui para a tela. Área de anexos, tá? Essa é uma combinação. Outra combinação que a gente pode fazer é exibir todos os registros, ok? Mas permitir que o usuário apenas apague os registros dele mesmo, ok? Lembrando que os usuários comuns vão poder apagar o registro dentro de uma janela de tempo de 15 minutos. Depois que passou esse tempo, eles não podem mais apagar, né? Porque imagina assim, outros usuários já viram aquele registro, já baixaram e de repente o arquivo some do nada, né? É estranho. Claro que você pode configurar esse tempo para ser um tempo bem elevado, né? Lembrando que o admin, se você marcar ele como poderes totais, ele foge dessa regra também. Ele pode apagar qualquer arquivo a qualquer momento. Baixando aqui então o arquivo. Marquei que o admin é um usuário comum, o usuário admin vê todos, mas só pode apagar os dele, né? Mesma coisa, o usuário user agora, né? Ele só pode apagar os arquivos que ele mesmo anexou. Então, essa é uma regra, tá? Eu vou deixar aqui por padrão, sempre exibir todos os registros, apagar apenas os registros do usuário, mas vou deixar que exista um usuário moderador, o admin, porque se alguém anexa um arquivo que não deveria, né, tem que ter um moderador para poder fazer essa gestão em algum momento, né? Agora é importante quando você estiver testando, né, e você estiver logado com o usuário admin, essas regras não vão valer, porque ele vai poder fazer tudo, apagar qualquer arquivo a qualquer momento. Então é sempre interessante você testar, quando você for testar essas regras de restrição, que você teste com o usuário
comum, né? Porque se você estiver logado como admin, você vai pensar, poxa, mas o admin está vendo tudo, pode tudo, né? Nem está funcionando a minha regra. Não, sua regra está funcionando. Só que você marcou o admin para ser o super administrador, então acaba que ele foge dessa regra, ok? Então, lembrando que os métodos estão aqui abertos, né? Caso você queira customizar o ponto de exclusão ou ponto de salvamento do anexo, e lembrando sempre que o método SaveAttach retorna o objeto, que é o próprio objeto pessoa anexo, né, o objeto daquela tabela, e você pode fazer alguma coisa com ele. Você pode, inclusive, aqui usar o nosso assistente de mensagens para enviar um e-mail, enviar uma mensagem, uma notificação de sininho para alguém dentro do sistema, ó, anexar um arquivo novo aí no teu cadastro, no teu registro ou no pedido que você está atendendo, né? Claro que isso aqui depende das regras de cada sistema, então não vou conseguir montar um exemplo agora, porque o foco nem é esse, né? O foco é a gente focar no painel de anexo. Então, nesse exemplo, nós criamos então um painel de anexo bem simples, né? Criando tabela, arrastando ele para a tela, configurando, e ele já fica totalmente funcional. Então você tem uma ferramenta muito fácil de usar para permitir que os usuários complementem, né, ou complementem dados sem necessariamente precisar editar o registro principal. Eles não precisam nem ter acesso à edição do registro principal se você não quiser, e assim eles vão poder complementar esse registro, esse cadastro com arquivos à vontade ali ao longo do tempo.